Olá pessoal, estamos de volta aqui no canal Estação Imprensa e aquele bate-papo sobre rádio, sobre o mundo artístico, é o nosso documentário. Eu lembrei por esses dias, tem os detalhes que a gente acaba esquecendo, e eu lembrei a época que eu fui morar na região do Vale do Paraíba, e depois de muita corrida, muita luta, eu consegui trabalhar em uma emissora de rádio, lá de São José dos Campos. Aliás, a emissora mais ouvida do AM. E tive um relativo sucesso na região. Agora, um detalhe que eu gostaria de falar, a gente fala gostaria no passado, que eu quero falar é o seguinte: quando eu cheguei na cidade vizinha, que é Jacareí, eu cheguei praticamente como na frente, outra atrás, né? Como a gente fala no interior. E claro que o meu ramo, graças a Deus, não é só o rádio. Então eu milito também até hoje na área de segurança. Aliás, se eu estivesse hoje no rádio, eu estaria literalmente em situação precária, porque ontem à noite, inclusive, meu irmão esteve aqui, que ele foi meu produtor durante décadas no rádio, meu irmão, meu mano Hélio, e a gente estava comentando sobre esse fato que eu vou falar agora, porque eu acabei esquecendo, né? Em relação a ele também, que eu até tem detalhes que a gente acaba esquecendo. Mas nessa parte do documentário eu vou falar. Então, vamos falar por parte aqui. São José dos Campos. Eu cheguei em Jacareí, não vou mencionar datas nem nomes, porque a pessoa está por aí. E de repente até me assiste também, não tem problema nenhum do assunto, mesmo porque eu aprendi o seguinte: você tem que lidar com a verdade, e a verdade é essa. Então eu cheguei em Jacareí e fui atuar na área de segurança, né? Tranquilo. E depois fiquei garimpando para ver se eu conseguiria um espaço no rádio. Em Jacareí, praticamente, duas emissoras de rádio, mas a gente pode considerar uma só, e essa outra FM foi vendida para a igreja. Então ficamos fritos e mal pagos, digamos assim. A rádio que existe até hoje, o AM lá, ela é uma rádio católica, ela é muito fechada, não abre espaço para você de jeito nenhum. Eu não tenho problema nenhum de falar, mesmo porque eu não falo de religião, mas se é para falar que eu estou de repente, o Nigerinho está falando assim, assado, eu sou católico. Essa rádio é católica e ela é muito fechada, você não consegue entrar nela, principalmente se você é de fora. Eu sou de fora, em Jacareí. Tudo bem, vamos lá. E depois eu garimpando aqui, garimpando ali, fiquei conhecido na cidade, porque você pode ser conhecido em outros lugares, mas cada cidade que você chega, literalmente você tem que garimpar. E aí eu falando que trabalhei em rádio, isso e tal. Bom, eu estou falando isso aqui porque faz muito tempo, o tempo da fitinha cassete. Como eu já tinha alguma coisa gravada, colega de rádio, falou: olha, vai lá em São José dos Campos, tem um diretor XY, e você entrega a fita lá, tá, um cara bacana, tal. E a visão que eu tive, e eu fui orientado, né, eu fui indicado, digamos assim, por essa pessoa. E eu não vou lembrar a data, isso não importa, mas foi nas proximidades do Natal. Então, dia 22, dia 23, dia 20 de dezembro de um determinado ano. Aí o que acontece? Fui lá, né, com simplicidade e humildade, fui no prédio, fui atendido e tal. E chegando até o local, uma movimentação muito grande, até na época o prefeito estava nos corredores, me cumprimentou, pensando que eu era da casa e tal, enfim. Igual as rádios aqui de São Paulo, sempre os corredores lotados. E de manhã normalmente tem um jornal, né? Para quem não sabe, o jornal em emissoras de AM era muito forte. Bom, depois de um chá de cadeira, literalmente, essa pessoa me atendeu. Quando ela me atendeu, eu já percebi, olhou de cima para... Eu detesto isso, olhou de baixo para cima, de cima para baixo, né? E ela falou: você é de São Paulo, né? Como se fosse algum crime você ser de outra cidade. Eu falei: sou de São Paulo. Você tem alguma experiência lá? Tal? Aí eu comentei de forma aleatória, né, para não também parece que eu estou querendo me aparecer. E fui até o gabinete dele, gerente de 2 emissoras ou 3 emissoras do grupo. E enfim, eu trouxe uma fita, deixei a fita para ele colocou do lado. Tinha um aparelho lá, o gravador, para que ele ouvisse na hora, não ouviu e tal. E quando eu comecei a
explanar o que ele perguntou, aí ele, isso serve até como exemplo, né? Mau exemplo. Alguém ligou para ele, ele atendeu e falou, tá, daqui a pouquinho eu estou por aí. Tá. Desligou e com óculos assim, ficou olhando, pode continuar. E eu falando, tocou o telefone novamente. Ele atendeu, falou, tá, desligou. Aí, quando eu comecei a falar, uma secretária dele bateu a porta e tal, e eu fiquei tranquilo, porque isso é até irritante, seria, né, no caso. Eu, por exemplo, eu entendo o seguinte, quando você vai atender alguém, você avisa, olha, não estou para ninguém, vou atender independente de quem seja. Eu acho que dessa forma. Mas quem sou eu, né, para querer ser melhor do que os outros? E depois, como eu demorei para ser atendido uns 25 minutos a meia hora, esse episódio de bater papo com ele, dentro do gabinete dele, não passou mais do que 10 minutos. Não passou mesmo. E aí ele falou assim, qualquer coisa eu te chamo. E eu fui indicado, aí eu falei, eu fui indicado pelo... Não, tudo bem. Aí a fita, né, eu até imaginei que ele iria ouvir a fita na hora, colocar o aparelho ali, mas ele não, está preocupado com o Natal mesmo. Eu agradeci e tal, mas eu já saí com aquela certeza que ele nem ouvir a fita, ele ouvir. Até hoje eu tenho dúvida se ele ouviu. Mesmo porque, aí eu vou contar o episódio agora. Aí eu desci, prédio de luxo ali em São José dos Campos, e, enfim, vim embora. Eu não vou falar decepcionado, porque a gente sofre tanto nessa vida que eu falei, bom, eu estou trabalhando, graças a Deus, mas eu na minha mente, eu dei como perdido. E foi exatamente isso, nunca me chamou. E eu sempre ouvinte de rádio. Então, eu morava num bairro que hoje é populoso, lá em Jacareí, primeiro bairro, Jardim Novo Amanhecer. Se você de repente é do Jardim Novo Amanhecer, fui vizinho seu aí. Eu morava na rua 5, não sei se o nome da rua ainda é esse. E eu tenho um vizinho que até hoje ele está lá, que é o meu xará, o Edson, guarda civil metropolitano, advogado, né? Depois que eu saí de lá, ele estudou, se formou, o Edson Oliveira. Um grande abraço, meu amigo, a toda a sua família, uma pessoa maravilhosa, em frente mesmo à minha casa. Bom, enfim. E eu morei nessa casa, tenho boas lembranças, e fiquei ouvindo rádio, dando uma reforminha na casa e tal, e foi passando-se o tempo. E eu trabalhando sempre na área de segurança. Mais tarde, já fincado, né, na cidade, surgiu a oportunidade de eu trabalhar justamente nessa emissora. Mas isso passou uns 2 anos, mais ou menos. E essa pessoa da qual eu estou falando, esse gerente, eu já ouvi falar dele, que ele estava numa situação assim, foi mandado embora dessa empresa, estava trabalhando em outra, parece que na Band e tal, mas enfim. E depois de um tempo, que eu acho que tudo isso aí está escrito, não tenha dúvida, nada acontece por acaso. Aí eu estava num bar na noite lá de Jacareí, né, inclusive as pessoas me conheceram, eu fiz muita amizade lá, pessoal da noite. E eu encontrei esse cidadão, né, e eu encontrei ele, mas assim também, como ele nunca, eu considerei amigo, e não é amigo, ele foi apresentado para alguma pessoa, esse aqui é o Edson Xavier Ligeirinho, lá da rádio e tal. Aí ele falou, poxa, eu já te vi de algum lugar. Eu não sei se ele estava falando a verdade ou não, mas eu lembrei dele, né? Aí eu falei, não, você me atendeu, aliás, você me recebeu, você não me atendeu lá na rádio que você era gerente. Aí ele ficou constrangido, assim, meio constrangido, porque tinha outras pessoas. Mas eu falei normal, eu falei, não, realmente você, eu não sei se você me atendeu ou me recebeu. Você me recebeu, atendeu não, porque você cortou até minha fala, era próximo ao Natal. Eu lembro de você e tal. Mas ficou nisso. Aí foi lá, tal, conversava com o dono da casa, tal. Bom, passou-se um tempo. Alguns meses depois encontrei ele novamente. Eu não desejo mal para ninguém, mas ele já não estava no rádio, aí montou um jornal. Esse jornal, a gente sabe a dificuldade que tem, jornal de bairro, ainda uma cidade pequena. Bom, enfim, se passou o tempo. E questão de um período aí e tal, fui contratado pela emissora, pela mesma emissora da qual ele era gerente geral. Eu fui contratado. E, inclusive, a minha estreia, a pré-estreia, saiu no jornal Diário de Jacareí, que eu agradeço até hoje, o Ângelo Ananias. Você vê como as coisas da vida da gente, Deus é maravilhoso. Quando eu cheguei em Jacareí, eu lendo jornais, ouvindo rádio e tal, eu fiquei sabendo, naquela época eu bebia, né, tomando uma cervejinha no final de semana,
Aí falaram sobre a gente falou sobre rádio, eu gosto de futebol, Osmar Santos e tal. Aí falou, o Ângelo Ananias trabalhou com ele. Eu falei, você conhece? Ele mora aqui, ele é de Jacareí, não sabia. E depois eu fui visitar o Ângelo Ananias, ele estava numa rádio local. E depois, um ano depois, ele comprou o jornal é dele hoje, né? O jornal Diário de Jacareí, que é o jornal mais importante da cidade. E ele fez uma gentileza que eu nunca esqueço, a gentileza que as pessoas fazem. Ele pediu para uma repórter, que é a Carolina Xavier, hoje ela trabalha na prefeitura, que eu até brinco com ela, que é a minha prima de Jacareí, que ela tem o mesmo sobrenome, mas nós não somos parentes, é uma pessoa maravilhosa, educada, sabe, uma boa profissional, tanto é boa profissional, ótima profissional, que ela é chefe de gabinete do prefeito Isaías Santana de Jacareí. Se ela estiver me ouvindo, ela vai lembrar disso. Eu fui até a redação do jornal Diário de Jacareí, ela me entrevistou, exatamente o que eu falei, ela colocou, e a gente sabe, quando a gente é entrevistado, a gente não sabe o que vai acontecer no jornal, por isso que eu não gosto da entrevista. E ela colocou lá exatamente o que eu passei, pena que eu não tenho essa coluna hoje aqui, eu não tenho no arquivo, eu até vou perguntar se de repente eles têm ainda lá. E ela tirou uma foto, né? Eu não estava legal ainda naquele dia, saí com uma foto assim meio cara de poucos amigos, mas enfim, um jornal que vem de bancas, o jornal mais importante de Jacareí. E saiu uma página inteira. Edson Xavier vai estrear na rádio tal, né? Não vou falar o nome da rádio. E, enfim, aconteceu. Quando eu estreiei na rádio, a audiência veio dobrada. Por quê? Porque a força do jornal também. Força do jornal. E telefonemas tal, foi uma maravilha. Fiquei um período lá de um ano, depois eu renovei o contrato, bons anunciantes tal. E um determinado dia, eu já na rádio, e atuando ainda na segurança, tinha um programa diário chamado Projeto Nossa Terra. Esse programa, Projeto Nossa Terra, foi uma idealização e um projeto do meu irmão, o Hélio Xavier. A gente tentou procurar um nome, e não tinha, vamos colocar projeto mesmo, então Projeto Nossa Terra, é nosso. O Hélio que criou, meu irmão, até camisetas ele fez com a marca e tal. Isso em 1988. Aí nós, no ano 2000, né, 2000 alguma coisa, nós colocamos o mesmo nome nessa rádio. Bom, vou falar o nome da rádio, não tem problema nenhum, né? É Super Rádio Piratininga. Hoje ela foi vendida para a Globo. Hoje não, 2 anos atrás, é CBN Vale, no AM 750. O pessoal fala, eu não sei se é que eu posso falar, que eu não posso falar. Para mim não tem frescura nenhuma. Eu só não gosto de citar nome das pessoas, porque aí pode vir sempre pelo lado. Mas empresas eu acho que não tem problema, mesmo porque eu estou elogiando. Foi uma emissora que eu tenho uma alegria muito, muito grande. E ela não existe mais, né? Mas isso aí faz parte. Então ela foi vendida para o Grupo Globo. Bom, enfim. E quando eu estava na rádio, esse mesmo gerente, ele não pediu, mas exatamente assim, ele queria que eu arrumasse de uma certa forma, eu usasse o meu nome para ajudá-lo, alguma coisa assim e tal. Eu entendi, e como eu tive sempre coração bom, eu ajudei ele em algumas coisas, né? Tipo assim, recomendar ele para tal lugar. Para você ver, eu não sou da região, ele é da região, eu acabei, de certa forma, indiretamente ajudando ele. Eu vou ser bem sincero para vocês, eu não guardo mágoas, graças a Deus. E quando você não guarda mágoas, você se sente bem, leve e tal. E foi dessa forma. Que eu não tinha falado isso ainda, né, já que eu estou gravando o documentário, está aqui no canal Estação Imprensa, em partes. Aí ontem meu irmão veio aqui, o Hélio, ele fez até um bolo. Eu não sei fazer bolo, aí ele veio me ensinar a fazer bolo, fez um bolo legal pra caramba aqui, formigueiro. Então nós começamos a bater papo aí falando sobre rádio. Aí eu lembrei quando eu tentei entrar na Rádio América, a M1410, que agora também mudou até de prefixo, a velha Rádio América, saudosa Rádio América, em sucesso em todo o Brasil. E aí depois que eu fui atendido lá, eu já frequentava lá, o Paulo Assad, que era o diretor artístico, e eu já tinha amizade com ele. Aí eu fui na sala dele, passei por um corredor, e tem aquele mural, né? Eu vi o meu nome do outro, meu irmão, e hoje ele é executivo do Bradesco. Eu vi o nome dele lá, porque ele sempre foi criativo. Eu não sei se era um desenho, alguma coisa, algum trabalho que ele mandou para a rádio, publicitário, porque ele é publicitário, esse meu irmão, ele tem formação publicitária, e ele trabalha no Bradesco. E aí eu vi o nome dele, fiquei orgulhoso, eu falei, o nome dele aqui, poxa, ele mandou alguma coisa e pregaram lá, quer dizer, o trabalho dele, eu não lembro exatamente o que é, mas eu acho que tem a ver com a publicidade, o Eloy, né, o Eloy Xavier. E o Eloy também já me acompanhou, todos os irmãos, quando eu comecei no rádio, eles iam me ajudar,
atender telefonema, escrever, atender os ouvintes e tal. Então, é em família, né? O Eloy foi um deles. E aí eu fiquei orgulhoso, eu falei, poxa vida, eu olhei aqui, aí comentei com ele. Na época, todos nós morávamos juntos. Bom, aí eu voltando para a Rádio Capital, que é a rádio da piscina, a única rádio do mundo que tinha uma piscina nas suas instalações, eu já comentei isso, não vou repetir. Aí ele falou assim, porque o Hélio, é pena que não tem aqui, eu não sei, eu acho que nem foto ele tem, porque naquela época era difícil. O Instituto Universal Brasileiro, IUB, é a escola de correspondência mais famosa do Brasil. E quem diria que hoje, em época de internet, né, a gente observa que as pessoas estão estudando em casa. Naquela época não tinha internet. E as pessoas estudavam através da correspondência, pelos correios. Aí eu lembro do Edgar de Souza, que era o garoto propaganda do Instituto Universal Brasileiro. Uma escola famosíssima. Hoje tem o Instituto Monitor, que era concorrente. A IUB não existe mais. Mas tem o Instituto Monitor, inclusive físico, ali no Brás, um prédio bonito e tal, que tem curso de técnico, disso, daquilo e tal. E o meu irmão, o Hélio, que ele se formou na área, né? Ele é engenheiro, professor, tudo da área de comunicação, de eletrônico. Negócio de eletrônico ele entende tudo. Bom, ele é funcionário federal, né? Da Infraero, hoje é GRU, né? Hoje é GRU, da TASA. Bom, ele está quase aposentando, o meu irmão Hélio. E ele sempre ajudou no rádio. E quando tinha o Instituto Universal Brasileiro, todos nós aqui, antes do rádio mesmo, ele estava estudando rádio e televisão, e ele montou um rádio pequeno, cor amarelada, caramelo, uma cor caramelo. Eu acho que na internet, se a gente puxar, tem esse radinho. Ele montou o rádio. Quando ele voltou a funcionar, não, e a gente tirava um sarro dele, todo moleque, né? Eu, os outros irmãos, duvido que isso aí vai funcionar e tal. E meu pai só de olho. Meu pai sempre gostou do rádio. E aí, a cor era mais ou menos essa aqui, ó. Então, aqui é o suporte do Mauser. E aí, depois, no determinado dia, ele ligou e o rádio pegou. E quando ele ligou, eu lembro que era Rádio Nacional. Ele pegou na Rádio Nacional. E esse radinho ficou muito tempo ali, tal, quer dizer, um orgulho dele. Ele é como se fosse um filho, né? E o meu irmão, a gente tirando o sarro dele, você vê hoje, claro, muitas batalhas, estudou bastante, já deu aula em faculdade. É o irmão mais velho, né? Ele sempre fez parte da minha vida no rádio, graças a Deus. E se não fosse ele, talvez eu nem teria todo esse tempo de carreira. Aí o que aconteceu? Ele prestou concurso público, estudou, tal. E quando eu sempre digo isso, não importa a sua profissão, né? A sua aptidão, a sua vocação, ela fica dentro de você. Então uma hora você vai realizar esses sonhos. Então ele é feliz porque ele gosta e entende. Tudo de parte elétrica, eletrônica e tal. Esse meu irmão, ele entende tudo, né? E trabalha, ainda hoje, ele está na ativa no governo federal. É empreendedor também, mas enfim. E a gente estava comentando sobre isso. Aí ele falou que, quando eu falei do tempo da Rádio Capital, tem coisa que passa. Aí ele falou, eu fui convidado para trabalhar lá na Rádio Capital como técnico, né? Da área dele meu Deus do céu, de eletrônica. A parte eletrônica de trabalhar. Só que ele não aceitou porque ia ficar muito preso. Aí ele não, eu lembro mesmo da Rádio Capital. Era o tempo do doutor Edevaldo Alves da Silva. Então, esse meu irmão, ele iria trabalhar na Rádio Capital. Mas aí, como ele não tinha esse negócio e o salário não era bom, né, tudo isso, e tinha que trabalhar, mas não era nem tanto salário, mas tinha que ter plantão. Então, naquela época, ele, jovem ainda, ele preferiu, foi até bom ele não aceitar. E ele foi para outros caminhos, e graças a Deus, hoje está aí, quase aposentado, já deve ter aposentado, e um funcionário federal, e conhece tudo de eletrônica. Não é porque é meu irmão, né? Eu já fui controlador de telecomunicações e tal. Trabalha com avião, né? Aí o avião lembra do Zoom, nosso querido Zé Rico. Então é isso, pessoal. Essa parte aqui que nós estamos falando do rádio, e sempre surge alguma questão de novidade. Bom, eu tenho que ser justo aqui. Eu falei da Rádio Combic, que a Rádio Combic não existe mais. E é claro, como eles nunca investiram, né? Aí eu estou falando ainda porque no outro vídeo eu tinha comentado sobre a rádio, que ela morreu, não existe mais e tal. Eu continuo falando a mesma coisa. Como eles nunca investiram na rádio, nunca investiram. E o dono, né, nunca gostou de rádio, mas eu fiquei sabendo que ele continua sendo dono. Então, houve aquela, eu não sei o nome exatamente, mas aquela transferência para o FM, então
ela está operando em Guarulhos, que é a sede, no 87,4, acho que é isso, lá em Guarulhos, que é aqui pertinho. E a rádio se chama Rádio Gru, né, que tem a ver com Guarulhos, a Rádio Gru FM. E a logomarca é a mesma, né, nem criatividade eles tiveram, então, mas é bonitinho a logomarca, que é os aviões, né, que é em Guarulhos, tal, Cumbica e tal, que era a antiga Rádio Cumbica. E aí eu vi o crédito ali, é o mesmo dono, né, a programação, naquela programação que não vai para frente nem para trás, mas é uma rádio, eu gosto disso, é uma rádio que está aí, então ela tem história. Então, desculpe, né, a minha falha de falar que a Rádio Cumbica, bom, apesar que eu não estou errado, a Rádio Cumbica morreu e nasceu a GRU, que é a antiga Rádio Cumbica M1500, né? Mas é só para registrar aqui, eu não devo nada para ninguém, então eu gosto de dar com a verdade. Eu mesmo, ninguém pediu para eu colocar o errado, ou desculpe nossa falha, mesmo porque eu não sabia. E, como eu sou curioso, eu ouvi essa semana, inclusive 2 amigos que trabalham lá, nessa rádio, ali na Timóteo Penteado, e uma hora, quem sabe, de repente eu vou visitar um amigo lá, não tem problema nenhum. Eu sempre deixei em todos os lugares onde eu trabalhei, sendo rádio ou não, sempre as portas abertas. Isso é importante, é ou não é? Tá bom, pessoal? Um grande abraço. Se tiver novidades, a gente vai falando aqui no rádio. Tá bom? Deus abençoe.